Houve uma mulher na Bíblia que passou do estado de ser ignorada para o estado de bênção recebida e atendida. Vamos ver o que essa mulher fez que moveu o coração de Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 15, do versículo 21 ao 28, a Bíblia diz: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. A primeira coisa que a gente pode aprender com essa mulher é que ela reconheceu quem era Jesus. A partir do momento em que ela vem atrás gritando: Senhor, filho de Davi, ela reconhecia que Jesus era o filho da promessa, porque o Messias ele seria conhecido como filho de Davi. E a partir do momento em que ela reconhece que Jesus é o filho de Davi, que ele é o Messias, ela entende que todo o poder está nas suas mãos, que toda a autoridade está nas mãos do Senhor Jesus. Como a Bíblia fala lá em Mateus 28, 18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Porém, a Bíblia fala que mesmo ela vindo clamando atrás, a Bíblia fala que Jesus ele não responde a ela. E ela continua persistindo, e ela continua persistindo. E a Bíblia fala que os discípulos de Jesus vão então até Jesus e falam com Jesus, todos ignorando ela. Eles falam: Senhor, despede-a, porque ela vem atrás de nós clamando, fazendo barulho. E é nesse momento que Jesus então responde, mais uma vez, ignorando a mulher, ele responde aos discípulos. Quando ele responde: Não vim, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus ele veio para o judeu. Ele era judeu, era um Messias judeu, e ele veio para o judeu. E essa é uma promessa que os judeus eles aguardavam ansiosamente, que o Messias viria para salvar eles. Porém, eles acreditavam que haveria uma salvação física, porque o povo de Israel era cativo a Roma, como a grande maioria da região, e eles achavam que o Messias viria livrá-los de Roma, como Moisés livrou o povo do Egito. Porém, Jesus ele veio para trazer uma libertação, mas não uma libertação física, mas uma libertação espiritual. Porque a Bíblia fala que todo aquele que pecar é escravo do pecado. Mas já havia uma promessa de que o Messias ele seria rejeitado pelo povo de Israel e que os gentios conseguiriam alcançar a salvação. E nesse momento, quando Jesus responde aos discípulos que ele não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, a Bíblia fala que a mulher ela vem e o adora. E nesse ponto aqui, muita gente já teria desistido. Porque apesar da dificuldade, aquela mulher ela tinha um alvo, ela tinha um objetivo, que era a cura, a libertação da sua filha que estava horrivelmente endemoniada. E é só então, quando ela vem e o adora, mesmo ante a situação contrária, que Jesus decide falar com ela. E a adoração é uma chave. Se você quer mover o coração de Deus, a adoração é uma chave. Jesus chega para ela e fala uma das coisas mais loucas que a gente poderia presenciar, que os discípulos presenciaram no momento. Jesus ele responde: Não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E aí ela responde a Jesus. Primeiro, ela concorda com Jesus quando ela fala: Sim, Senhor. Mas ela traz uma resposta em cima do que Jesus falou. Ela diz: Sim, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E eu fico imaginando os discípulos vendo essa conversa. Muito provavelmente eles não estavam entendendo Jesus falar sobre
o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos, e a mulher fala que pega as migalhas e come. O mais incrível que ocorre aqui é que essa resposta da mulher, ela muda todo o cenário que estava acontecendo. Porque a Bíblia fala que imediatamente Jesus fala: mulher, grande é a tua fé. A pergunta que a gente tem que fazer é: o que é que ela falou e que Jesus falou? O que houve por trás dessa conversa para que houvesse essa mudança e que Jesus declarasse que a fé dela fosse grande e que a filha dela fosse curada? A primeira coisa que a gente tem que analisar é a frase que Jesus fala: não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. A gente sabe que Jesus, ele é conhecido como o pão da vida, o pão que desceu do céu. Então, quando Jesus fala do pão, ele está falando dele mesmo. Os filhos, no caso, são o povo judeu, que foi o povo para quem Jesus foi enviado. E assim como nós brasileiros temos o costume de chamar os estrangeiros de gringos, que é um apelido, os judeus, eles tinham o costume de chamar o povo gentil, que eram os estrangeiros a Israel, eles chamavam de cães. Por isso que a mulher, quando Jesus responde: não é lícito pegar o pão, que é o próprio Jesus, tirar dos filhos que são judeus e dar aos cachorrinhos que são gentios, a mulher, ela vem através de uma revelação e responde: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Quando ela falou isso, ela teve ali uma revelação do que aconteceria com Jesus. Como a Bíblia fala lá em Isaías 53, que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Então, nesse momento, ela tem o entendimento de que a morte de Jesus, o sofrimento de Jesus, ele seria responsável para que Jesus destroçado alcançasse as pessoas que estão fora da mesa, que no caso são os gentios, que somos nós. E você? O que você tem clamado a Deus? Persista no seu clamor.